Eu estou aqui neste momento no quintal da minha casa, olhando para um céu escuro, sem lua, somente as estrelas, e com a ajuda de um simples aplicativo pelo celular, eu posso localizar muito bem as constelações, estrelas, planetas, e vejo que está ali, bem adiante, no horizonte, uma grande estrela, uma estrela brilhante que nada mais é do que o planeta Júpiter. Júpiter está a 600 milhões de quilômetros de distância da Terra, ou 900 milhões de quilômetros de distância da Terra. É uma distância bem considerável, mas é facilmente visto a olho nu. Essa diferença de distância é porque a gente sabe, isso é um clássico da física, que os planetas não orbitam o Sol em círculos perfeitos. Esse é o grande ensinamento que nos foi deixado pelo gigante da física Johann Kepler, isso no século XVII. Mas Júpiter é massivo, Júpiter é imenso, ele é o maior planeta do nosso sistema solar. Para se ter uma ideia, dentro dele caberiam 1.300 terras. Certamente há muito que se aprender sobre Júpiter, mas a pergunta que eu faço agora é justamente essa: por que Júpiter? Por que nós resolvemos batizar o nosso maior planeta com o nome do maior rei, o todo-poderoso Deus dos romanos, o Zeus da mitologia grega? E eu estou falando da Roma e da Grécia de muitos séculos antes de Cristo. Nós temos muitas catedrais, igrejas, monumentos com nomes de santos e santas. Na época dos descobrimentos, por exemplo, os capitães dos navios gostavam de batizar acidentes geográficos, ilhas, com nomes de santos. É o caso, por exemplo, de São Salvador, é o caso de Santa Catarina e muitos outros locais. Mas quando a ciência apontou as lentes dos seus telescópios para o céu e descobriu novos mundos, quando descobriu que tínhamos companhia ao redor do Sol, então lembrou-se dos deuses antigos, projetando no espaço a nossa eterna vontade de decifrar os planos dos deuses imortais que habitam o desconhecido. Meu nome é Bartolomeu Rodrigues, eu sou jornalista em Brasília e estou convidando você a me acompanhar hoje em mais uma aventura na minha bolha. O Sistema Solar é um panteão, um desfile de deuses da antiga Roma, o maior e mais agressivo império do mundo. A começar pelo Sol, Hélio, o filho do titã Hiperião com Teia, irmão da deusa Eos, que representa o alvorecer. É o deus com a cabeça coroada com uma auréola de raios dourados, carregando um chicote e conduzindo no céu um carro de fogo. Bem próximo, encarando a face do deus, está Mercúrio, Hermes para os gregos, irmão de Apolo e filho de Zeus, o mensageiro, o deus do comércio. Em seguida vem Vênus, hipnótica, sedutora, a deusa do amor. É também Afrodite, o ideal de beleza feminina. É a estrela d'alva das nossas manhãs. O terceiro planeta, Terra, é Gaia, a segunda divindade primordial, de acordo com a mitologia grega, é o nosso lar. Filho de Júpiter e Juno, Marte é o deus da guerra sangrenta, é agressivo, é violento, é o nosso planeta vermelho. Vem então o gigante Júpiter, diz Pater, o deus Pater, o deus romano do dia, do céu e do trovão, o rei dos deuses, o Zeus da mitologia grega. Estamos cada vez mais longe, Saturno com seus anéis, o deus da abundância, da riqueza, da agricultura, é também o deus do tempo, é o deus grego Cronos. Mergulhado na escuridão está Urano,
filho e esposo de Gaia, com quem teve 12 filhos. E Netuno, deus do mar e das fontes de água, é temido por muitos por provocar tempestades, mas também é um deus de muitos amores. Resta ainda Plutão, filho de Saturno e de Réia, irmão de Júpiter, de Juno e Netuno. Porém, quando Júpiter fez a partilha do universo, deu a Plutão o império dos infernos. Bem aqui nessa parte do globo onde estão o Irã, o Iraque, numa região conhecida na antiguidade como Elam, é aqui que surge a primeira civilização com capacidade para contar, fazer inventários, produzir alimentos. É aqui que surge a roda, é aqui que a agricultura se desenvolve. É aqui que surge a primeira relação do homem com Deus, mas não um Deus, muitos deuses. Neste episódio, nós vamos nos concentrar nesta região, pois foi a partir daí que surgiu a ideia de um Deus único, o monoteísmo, que é decisivo, foi decisivo para a formação da civilização ocidental. Mas veja bem, para se chegar nessa ideia predominante de um Deus único, foi preciso travar uma verdadeira guerra. Foi preciso matar, literalmente, cada deus concorrente. Deuses complexos, de personalidades tão humanas que muitas vezes nós temos que perdoar as suas falhas. Eles foram fundamentais para forjar a nossa moral, a nossa ciência, a nossa arte, todas as formas de manifestação artística. O que seria da psicologia sem a mitologia dos gregos, sem aqueles deuses que se metiam na vida dos humanos, se acasalavam, praticavam incestos, criavam aquelas tragédias clássicas que acabaram por ajudar a desvendar os nossos desejos mais reprimidos, para entender o drama da vida, nascendo daí a moderna psicanálise. Vamos começar pela Suméria, provavelmente a primeira civilização a deixar registro escrito, fragmentos de argila que são verdadeiros tesouros da história da humanidade. Nada mais resta da Suméria. Cidades como Eridu, Uruk, Larsa, Ur estão inscritas nos textos bíblicos. De Ur saiu Abraão, o patriarca, o alicerce das religiões dos hebreus e bem mais tarde do Islã. 6.500 anos antes de Cristo, os sumérios olhavam para o céu com curiosidade e procuravam entender a razão do movimento de algumas estrelas errantes, os planetas, dando assim os primeiros passos da astronomia. Mas, essencialmente, eles buscavam os deuses, que para eles eram muitos. An, deus do céu; Ki, deusa da terra; Enlil, deus do ar; Enki, deus da água. Céu, terra, ar e água eram considerados os 4 componentes mais importantes do universo. Se você continuar a arrastar seu dedo aqui pelo mapa mundi, considerando que seja o mapa mundi da antiguidade, aqui mais ou menos no Iraque, você vai encontrar a civilização assíria, impactante também do ponto de vista cultural e muito marcante pela violência, pela forma como eles tratavam seus vizinhos, inclusive os hebreus. Israel foi conquistada pelos assírios no reinado de Sargão II. Era terrível enfrentar os guerreiros assírios. Seus prisioneiros de guerra eram mutilados em praça pública, dedos, orelhas, narizes e os olhos eram arrancados. Matava-se também pelo empalamento, ou seja, uma estaca perfurante de madeira no umbigo ou no ânus. Assurbanipal, outro rei proeminente, que comandou a Assíria com mão de ferro de 668 a 627 a.C., construiu a famosa Biblioteca de Nínive, uma biblioteca de milhares de tabuinhas, os livros da época, tabuinhas de argila com escrita cuneiforme. Um clássico da época era a Epopeia de Gilgamesh,
um dos principais textos da tradição mesopotâmica. Localizada durante uma escavação arqueológica em 1853, essa epopeia, que é um verdadeiro tesouro literário, falava de um mundo afogado por uma grande enchente. Falava de um homem que construiu um barco, uma arca, e de uma pomba que foi solta para encontrar a terra. A história da Arca de Noé, escrita 1000 anos antes de aparecer na Bíblia, no Velho Testamento. Mais adiante você vai encontrar o Egito e toda aquela pompa dos faraós que até hoje resiste ao tempo, e como se apontassem para o céu, os monumentos à imortalidade, as pirâmides. Uma lista encontrada no túmulo de Tutamés III fala de 740 deuses. Num, o Caos, Atom, o deus Sol, Ísis, Osíris, Anubis, Tote, Sete, Ator, a vaca sagrada, Apis, o boi sagrado, Amon, a grande divindade, deus da grande cidade de Tebas, que tomou o lugar de Ra e se tornou Amon-Ra, rei dos reis. Foi na época do faraó Akenaton, mais de 13 séculos antes de Cristo, que surgiu temporariamente o monoteísmo primitivo, o culto a um só Deus, Atom, o Deus Sol. Mas a humanidade prefere poesia à lógica. Os sacerdotes egípcios, claro, não gostaram nem um pouco dessa ideia de um Deus único, e bastou o faraó morrer para o povo se voltar de novo para os deuses do passado, para os entes queridos que já se foram, na esperança de encontrá-los em outra vida, ou simplesmente para justificar que a vida não se resume a essa existência mesquinha, que deve existir algo do outro lado. A terceira religião do mundo, o hinduísmo, predominante na Índia, país se aproximando de 1,5 bilhão de habitantes, o hinduísmo não possui um fundador e se baseia numa trindade constituída pelos deuses Brahma, Shiva e Vishnu. Abaixo deles existe o culto de avatares, ou seja, santos, e são muitos, são milhares de avatares cultuados pelos hindus. Você já deve ter ouvido falar de Krishna, muito evocada pelos hippies ali nos anos 70, Ganesha e muitos outros. O hinduísmo vai muito além de uma religião. É um estado, é como se fosse um estado de espírito, uma atitude mental. O hinduísmo ele está entranhado no próprio nacionalismo da Índia. É tão complexo que a gente poderia ficar aqui um programa inteiro falando sobre o hinduísmo, que não pode ser confundido com o budismo. Este é baseado nos ensinamentos do Buda, que busca a iluminação, o nirvana. Então, na Pérsia Antiga, atual Irã, quase 1000 anos antes de Cristo, surge um profeta chamado de Zaratustra, que os gregos transformaram em Zoroastro. Há muito debate hoje em dia sobre a importância desse profeta ou poeta, mas um consenso. Ele foi o fundador da primeira religião monoteísta da história. Sua influência foi tão grande, dizem que os hebreus e o próprio Cristo beberam na sua fonte de ensinamento, que o zoroastrismo ainda é praticado nos dias de hoje em muitos países do Oriente Médio. Zaratustra difundia valores da ética, da justiça, da sabedoria, morava afastado, foi tentado pelo diabo e o seu Deus era um só, Ahura Mazda, o Senhor da Luz, o Deus do bem, em luta constante contra o seu rival, Arimã, o Deus do mal. Sua Bíblia era uma coleção de livros que recebeu o nome de Avesta, ou Zend-Avesta. Nesse ponto, a gente chega para valer nos hebreus, os hebreus da Bíblia que conhecemos. E mais especificamente em Moisés. Moisés foi a primeira pessoa a entrevistar Deus.
Isso é muito importante. Moisés deu o maior furo de reportagem da história da humanidade. Foi no Monte Sinai, ou Monte Horebe em hebraico, ou Jebel Musa em árabe, literalmente o Monte de Moisés. Fica na península do Sinai, no Egito, e é sagrado para as 3 religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e também para o islamismo. Nesse pico de granito de 2.285 metros de altura, como nos conta o livro do Êxodo, Moisés recebeu as famosas tábuas da lei, 2 tábuas. A levarmos ao pé da letra, na verdade, eram 2 rochas onde Deus escreveu com o seu dedo de fogo. É só lembrar aquela cena do filme dos 10 Mandamentos, o filme de Cecil B. DeMille, que é só lembrar aquela cena ele escrevendo os 10 Mandamentos. É interessante observar o primeiro mandamento. Ele diz: não terás outros deuses diante de mim. O que é que Deus está dizendo com isso? Olha, ele está reconhecendo que existem outros deuses. Ele apenas está dizendo, na verdade, exigindo que o povo hebreu só adore ele, que não tenha outro. E mais adiante, ainda acrescenta em tom de advertência, e uma advertência de Deus tem que ser levada a sério, ele acrescenta o seguinte: eu sou um Deus ciumento. Enquanto entrevistava Deus, Moisés, falando para um arbusto em chamas, perguntou o seu nome. A resposta foi um tanto quanto enigmática. Ele disse: eu sou. Na verdade, muita filosofia se tirou dessa frase, mas Deus simplesmente não revelou o seu nome. E os hebreus, muito cautelosos, criaram um tetragrama com as letras consoantes Y, H, W e H, ou Lud, Rei, Vav e Rei. Jeová seria uma forma latina de traduzir essa sopinha de letras. Para alguns historiadores, combinando as vogais de Adonai, tem-se o nome de Deus pronunciável, seria o Jeová. Adonai também é uma forma de chamar Deus, significa meu Senhor. A inscrição mais antiga do tetragrama é a pedra moabita que está no Museu do Louvre, em Paris, e data de 840 anos antes de Cristo. Além de conter o nome de Deus, a pedra é um importante documento histórico, pois confirma a existência de várias cidades que antes eram citadas apenas na Bíblia sob um véu de lenda. Agora a gente tem que compreender o seguinte: para um povo que adorava as pedras, que achava que o ar era cheio de demônios, não foi fácil essa ideia de criar um Deus único, um só Deus. E quando ele apareceu, claro, foi um Deus raivoso, um Deus da guerra, era a lei da selva, um Deus tão violento que chegou a exigir de Abraão um sacrifício, o seu próprio filho. Demorou séculos, muitos séculos, para esse Deus se tornar um Deus bondoso, o Deus Pai de Cristo. Amós, Elias, Eliseu, Jeremias, Isaías, Daniel, Ezequiel, Neemias, Esdras, Zacarias, são muitos profetas, muitas vezes sendo retratados como homens agressivos, moralistas, atacando reis e xingando o seu próprio povo. O certo é que eles foram a consciência do povo judeu que ao longo da história teve de se defender de invasões e viveu cercado de impérios agressivos. 6 séculos antes de Cristo, Nabucodonosor, rei da Babilônia, arrasou Jerusalém, destruiu tudo e promoveu a deportação forçada de todos os judeus, homens, mulheres, crianças, sendo levados acorrentados. Durante 70 anos, os judeus viveram sem pátria e isso marcou fortemente, e ainda hoje se ouve os ecos desse cativeiro. Amós e Isaías podem ser considerados os precursores do cristianismo e do socialismo, pois de suas palavras saem as utopias para substituir pobreza e guerra por paz e fraternidade. Com eles, cresceram as virtudes da simplicidade e da bondade,
e a substituição do Deus da guerra, do Deus das hostes, pelo Deus do amor. Bem mais tarde, 700 anos aproximadamente depois de Cristo, surge no meio do deserto, bebendo na mesma fonte, surge a figura de Maomé, proclamando o nome de Alá, o Deus único, o clemente, o misericordioso. A história do islamismo, da mesma forma, merece um programa à parte. Ela é muito complexa. Ela realmente mudou o curso da história da humanidade. Até aqui a gente se concentrou naquela região do globo das crenças daquele povo que formam a base das 3 grandes religiões monoteístas do mundo, que são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Nós não fomos a fundo, por exemplo, nas religiões e nos deuses que até hoje são adorados na Índia e por todo o continente asiático. Não falamos, por exemplo, da riquíssima mitologia dos deuses africanos, tão presente aqui no Brasil, que com o sincretismo religioso nos trouxe entidades tão importantes como Exu, Ogum, Oxalá, Iemanjá. E não falamos também do todo-poderoso Deus Tupã, o Deus dos indígenas, de sua filha Jaci, de Nhanhangá, de Guaraci. Por mais tecnologia que a humanidade conquiste, por mais que nos declaremos céticos, a verdade é que os deuses nos fascinam, eles continuam presentes em nossas vidas. Nós herdamos da antiga Roma, da civilização romana, o ritual e a solenidade das missas. Os católicos, principalmente, veem isso mais claramente no vestuário do Papa, no vestuário dos cardeais, na cor púrpura que era usada pelos Césares. Como na Roma antiga, cada cidade, cada estado, cada igreja, cada abadia, cada catedral tem seu santo padroeiro, tem o seu Deus. Eu lembro, por exemplo, da minha mãe ajoelhada, rezando um oratório cheio de santos, reproduzindo aquilo que os romanos faziam cerca de 3.500 anos atrás. No século X, como nos informa o historiador Puil Duran, a Igreja Católica já havia canonizado 25 mil santos. Tudo isso porque a força do cristianismo reside em oferecer fé no lugar de conhecimento, arte no lugar de ciência e beleza no lugar de verdade. E por que essa fórmula tem sido um sucesso ao longo dos séculos? Simplesmente porque o povo prefere assim. Como acontece, por exemplo, com o culto a Maria, a Nossa Senhora, para substituir o culto à deusa Ártemis, a virgem protetora dos partos, tão adorada pelos antigos. Porque, afinal, ainda somos crianças, ainda temos medo do escuro, aquele medo primordial. Por debaixo de cada civilização corre um rio de mágica, de mitologia, de crença, de fé. Sua opinião é muito importante. Dê um like dizendo que gostou do programa e se inscreva em nosso canal.